Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Estão felizes? Quantos se alegram por fazer parte de um momento tão precioso quanto esse? Que é o momento das ofertas, dos dízimos e das primícias. Quero compartilhar brevemente aqui com vocês uma palavra que foi ministrada pelo Senhor. Na verdade, uma das lições mais profundas que Jesus nos ensinou. É uma passagem muito conhecida, tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu, já leu, já ouviu alguém pregando sobre elas. Tem alguém que não ouviu ainda, são pouquíssimas pessoas. É uma passagem que ela não nos ensina sobre pobreza, ela nos ensina sobre prioridade. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Marcos. Marcos, capítulo 12. Vamos ler, por enquanto, o versículo 41 e 42. Depois nós damos continuidade aqui. Amém? Pode abrir aí para você acompanhar. Se você não trouxe a sua Bíblia, não ligou no seu celular, pode acompanhar aqui no telão. E diz assim: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Até aqui, por enquanto, daqui a pouco nós vamos continuar. O cenário em que nós acabamos de ler era um cenário igualzinho a esse que nós estamos aqui agora. Era o momento das ofertas, e a Bíblia relata que muitos ricos entregavam ali diante do gasofilácio grandes quantias. E a Bíblia fala que, Jesus relata que, após isso acontecer, vem até esse mesmo lugar uma viúva, trazendo 2 pequenas moedinhas. Um quadrante na Bíblia era uma pequena moeda romana de cobre, a menor em circulação naquela época. Digamos que nos nossos dias seriam 2 moedinhas de 5 centavos. Parece muito pouco, não é mesmo? Porém, lendo esse texto, eu comecei a imaginar, porque Jesus, ele é muito lindo. Jesus, ele vê valor onde realmente há valor. E o que eu consigo entender é que Jesus, ele não viu aquela viúva pobre entregando apenas 2 moedinhas naquele gasofilácio, não. Mas ele viu uma mulher derramando diante dele o coração, a confiança. E isso vai muito além de nós entregarmos, muitas vezes, quantias muito grandes. Jesus viu aquela viúva, da mesma forma que ele encontrou aquela mulher. Talvez ela tivesse ido àquele lugar, tido essa atitude várias vezes, mas quando Jesus estava lá, ela é percebida. Quando Jesus estava lá, ele diferencia. Há 2 tipos de pessoas entregando ofertas aqui. Existe uma que é até rica, está entregando grandes quantias, mas existe uma outra. E aí ele fala dela, ele destaca ela como uma oferta de valor. Amém? E da mesma forma que ele encontrou aquela mulher ali, naquele dia, hoje ele nos vê de forma espiritual. E a pergunta que fica é: quais são as intenções do nosso coração ao vir até o altar e entregar uma oferta? Esse texto fala muito sobre isso. Continuando aqui, vamos ler agora no verso 43 e 44. Amém? E diz assim: e chamando, isso logo após Jesus falar sobre os ricos e ressaltar a oferta da viúva. E chamando os discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O que eu entendo com essa palavra? A oferta que nós entregamos aqui, ela não está totalmente ligada ao dinheiro. A oferta que nós estamos entregando aqui, ela está totalmente ligada a você. Ela está totalmente ligada ao nosso coração, a quem somos diante do Senhor. Eu posso estar entregando pouco e diante de Deus, isso será a minha prioridade. E posso estar entregando muito do que eu tenho, isso ser visto como apenas o que sobra, apenas como o resto. Conjecturando, Jesus estava olhando naquele cenário e dizendo: aqui sim, tem muitos ricos entregando grandes quantias, porém essas grandes quantias não têm valor, porque eles estão entregando na verdade o que sobra. Aí ele encontra aquela viúva e diz: mas essa aqui está entregando a primícia dela, essa aqui está entregando a confiança dela, porque a Bíblia diz que ela entregou o que ela tinha do seu sustento.
ela entregou do seu sustento o que ela tinha. Então eu entendo que não é o que eu entrego muitas vezes, mas é como eu faço isso. Não é sobre, eu canto, mas é como eu canto para o Senhor. Não é simplesmente vir aqui e depositar um valor, mas é como eu faço isso. Não é sobre como eu existo ou vivo a minha vida, mas é como eu estou vivendo a minha vida. Tem muitas pessoas fazendo coisas muito pequenas aos nossos olhos, com muito mais valor do que outras pessoas, porque é sem... Como eu estava vendo essas meninas dançando aqui antes, na hora do louvor, eu fiquei constrangida, porque acho que é a primeira vez que ela está ministrando uma pureza, uma simplicidade. Existem pessoas que estão ali atrás, fazendo coisas que aos nossos olhos, nós passamos por eles e nem percebemos. Mas Jesus é alguém que olha para alguém que está entregando algo tão pequeno muitas vezes, mas nisso ele encontra valor. E essa palavra que nós estamos lendo, ela se encaixa muito em 1 Coríntios. Abra comigo, por favor. 1 Coríntios 13, 2 e 3. Nós vamos falar o significado do amor. O que é entregarmos com o amor. E diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha o que diz agora: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Amém? Nós muitas vezes olhamos para a história desses ricos que entregavam grandes quantias, e nós muitas vezes estamos mais parecidos com a oferta que ele entregou do que com a oferta da viúva. Porque muitas vezes nós damos apenas aquilo que sobra. E o que não nos faz falta, muitas vezes não tem valor. Porque você pode parar para reparar, nós dificilmente entregamos o que nos faz falta. Nós temos essa dificuldade de entregar algo, de separar algo que nos custasse algo, que nos fosse tirado e nos fizesse falta. Um exemplo muito simples, um exemplo até na minha casa, esses dias eu estava separando umas coisas da minha filha para doar para uma priminha dela. E aí eu separei vários sapatinhos, sandálias, e uma delas era muito nova. Minha filha usou assim, saiu da loja, ela usou 2 vezes, e eu já coloquei na sacola junto com outras coisas para ofertar para essa priminha dela. E aí o meu esposo lindo viu, ele falou: você vai dar essa aqui? Porque tá muito nova, né? Eu falei: sim, eu vou dar. E aí eu estava conversando até com ele e falei: eu vou citar isso como um exemplo. Isso é um exemplo muito simples, mas nós muitas vezes queremos, por exemplo, vamos ofertar algo, uma roupa para alguém. Nós esperamos que a roupa se desgaste bastante, aí quando não serve mais para nós, aí eu quero dar. Aí você gosta muito de um tênis, aí você espera o tênis gastar bastante, aí quando você acha que já não presta mais para você, entre aspas, agora eu vou dar para alguém, agora eu vou ofertar para alguém. Mas o que não serve para nós, não serve para outras pessoas também. Essa não pode ser uma oferta entregue diante do Senhor, não uma oferta daquilo que nos sobra, daquilo que não tem valor, porque como eu já disse aqui, muitas vezes aquilo que nos sobra, muitas vezes aquilo que nós entregamos que não nos custa, é uma oferta que não tem valor. Como aqueles ricos estavam fazendo, Jesus estava querendo dizer isso. Eles até estão entregando muito, mas do que sobra não tem valor. E uma viúva com 2 pequenas moedinhas, que aos nossos olhos pode ser: o que você faz com 10 centavos? Nada. Mas Jesus estava olhando e dizendo: eu estou olhando para o coração dela, eu estou olhando para a essência que ela está entregando essa oferta. E é dessa forma que nós devemos nos apresentar todas as vezes que nós vamos entregar algo diante do Senhor. Porque a vida de quem confia em Deus, a vida de quem entrega não o que sobra, mas o que tem valor, é diferente. A vida de quem derrama o coração diante do Senhor, a vida de quem confia, a vida de quem entrega confiando que Ele é o nosso Deus, é muito diferente. É completamente diferente. Deus, Ele não quer de nós o que sobra, como eu já falei aqui. Ele quer que nós entregamos aquilo que para nós é uma prioridade, aquilo que para nós vai ser visto diante dEle com amor. Porque a forma com que eu expresso o amor diante de Deus, a forma com que o Senhor recebe, a forma com que o Senhor enxerga a minha vida, é isso que conta diante dEle. E muitas vezes nós falamos: eu amo o Senhor, mas
Amar ao Senhor não é muitas vezes levantar as nossas mãos aqui e dizer: Senhor, eu te amo. Amar o Senhor ainda é obedecê-lo. Então agora você tem a oportunidade de se colocar de pé, por favor, e falar: Senhor, eu ergo as minhas mãos, eu te adoro, eu te amo, Senhor, com a minha vida, mas eu reconheço que te amar, Senhor, ainda é viver uma vida de obediência. Será que você tem esse sentimento no seu coração? Porque você pode estar pensando: então você está dizendo que entregar grandes quantias, isso não é certo. Muito pelo contrário, eu quero entregar grandes quantias aqui diante do altar do Senhor. Mas não trata-se disso. Sejam com apenas 2 moedinhas, sejam com grandes quantias. O Senhor quer uma entrega que seja a sua prioridade. Ele quer olhar aqui você entregando a sua oferta e você se destacar, sabe? Falar: olha lá, o meu filho mais uma vez está entregando, está confiando em mim, está entregando talvez algo que te custe, mas você tirou do seu lugar de valor, porque Deus, Ele merece. Nós nos entregamos muitas vezes para tantas coisas, colocamos valor, dedicamos tempo, dedicamos tantas coisas a tantas áreas da nossa vida, e aí chega nesse momento nós queremos fazer como aquele rico: eu vou entregar por entregar, eu vou entregar porque isso aqui não vai me fazer falta. E não é essa uma oferta que agrada ao Senhor. Ele até recebe, mas nós precisamos ter essa consciência de entregar aquilo que você sabe: isso aqui, Senhor, é a minha prioridade. Senhor, eu estou te entregando aqui a minha confiança, eu estou te entregando, Senhor, aquilo que eu confio e sei, não haverá falta, não haverá falta alguma, muito pelo contrário, eu terei e vai sobrar, porque o Senhor, Ele nunca fica nos devendo nada. Eu falei aqui da outra vez que eu ministrei a oferta, que eu não conheço ninguém que prioriza o Senhor e é esquecido por Ele. Ninguém. Se você decidir hoje priorizar o Senhor, a sua palavra, os seus princípios, você jamais será esquecido pelo Senhor. A própria palavra dele nos garante isso. Amém? Você consegue fechar os seus olhos comigo agora? Nós vamos orar. Peça ao Senhor. Talvez você em algum momento da sua vida entregou uma oferta como aqueles ricos, entregando do que te sobrava, entregando porque você sabia que não faltaria, que não faria falta. Mas hoje o Senhor está nos convidando a ter um coração como o daquela viúva, que chamou a atenção dele em meio a tantas pessoas que estavam ali ao redor dela. Você consegue ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida e orar debaixo dessa palavra e falar: Senhor, hoje eu estou te entregando, mas eu estou te entregando porque eu reconheço a tua soberania sobre a minha vida. Eu estou te entregando, Jesus, porque eu sei que o Senhor está olhando para o meu coração. O Senhor não está olhando para a quantidade, se a intenção do meu coração não for correta. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Nós te agradecemos porque nós temos tantos exemplos, Senhor. Nós somos constrangidos neste lugar onde o Senhor pega uma viúva com apenas 2 moedinhas e faz dela um exemplo para nós seguirmos, Senhor. Então que nessa tarde o Senhor possa sondar a cada coração aqui, Deus, e encontrar corações que estarão depositando aqui as suas confianças, as suas prioridades, Senhor, entregando uma oferta de valor, porque essa oferta primeiro somos nós, e tudo aquilo, Senhor, que nós entregarmos aqui é apenas uma consequência, Senhor, daquilo que o Senhor é para nós. Então eu quero abençoar em nome de Jesus, Senhor, a cada dízimo, a cada oferta, a cada primícia, a cada ofertante que vai estar saindo do seu lugar, estar vindo aqui, até aqui à frente, Senhor, te entregar algo. Eu te agradeço, Senhor, porque nós somos uma igreja viva, nós somos uma igreja que vive segundo a sua palavra, Senhor. Então, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui contemplando cada coração, e eu te peço que cada oferta seja agradável aos teus olhos, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por 1, que não venha faltar nada, Senhor, na casa de ninguém, que os celeiros venham transbordar, Senhor, porque é esse o Deus que nós servimos, um Deus abundante, um Deus extraordinário. Senhor, nós te agradecemos nessa tarde pelo privilégio de poder fazer parte disso, pelo privilégio de poder, Senhor, estar aqui diante de um altar santo e te entregar, Senhor, primeiramente a nossa vida e depois, Senhor, uma colheita de tudo aquilo que o Senhor já nos entregou. Em nome de Jesus, você que trouxe o seu dízimo, ofertas, primícias, pode estar se dirigindo até o altar entregando. Amém?